tratais, não como nécio, mas como sábios, remindo todo o tempo, porquanto os dias são maus. O verso 14, eu sei que deve ter algumas versões diferentes, mas vamos tentar no 3, vamos lá, 1, 2, 3, pelo que diz, desperta tu os mortos, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarece. Irmão, antes de você sentar, você não vale só sentar dando glória a Deus, você vai ter que sentar dando glória do tamanho da sua vitória, amém? Senta aí. A vitória vai ser grande, hein? Não é? Glória a Deus. Queridos, alguns minutos eu peço a sua atenção, amém? Só alguns minutos. Eu creio, eu tenho uma convicção, eu não tenho dúvida nenhuma que Cristo ainda irá falar conosco. Eu não tenho dúvidas. Glória a Deus por isso. Amados, eu quero agradecer a todos, amigos presentes aqui nesta noite, em especial Pastor Carlos. Deus abençoe a sua vida, a sua esposa, a sua igreja e todo o seu ministério. Queridos, nós estamos diante de um texto, a epístola segundo o apóstolo Paulo escrevera. Ela tem algumas observâncias, algumas coisas que nós podemos observar através da revelação de Cristo, que vai de encontro com as nossas vidas espirituais. Louvamos a Deus por mais um ano desta igreja, todas as irmãs, todos os jovens, adolescentes e todos os senhores e senhoras que congregam nesta igreja. Glorificamos a Deus porque Cristo nos deu o privilégio de estarmos aqui reunidos mais uma noite para somente adorar o seu nome e glorificar a Ele que é digno disso. Só que para isso nós vencemos algumas batalhas, sofremos algumas guerras, tivemos alguns intempéries, que são coisas normais na vida de qualquer cristão. Quando digo qualquer, não falo de qualidade, falo na vida de uma totalidade, porque todos aqui, eu creio, 90%, 99%, somos crentes em Cristo Jesus. Só que para isso nós não estamos aqui apenas porque nós não temos o que fazer. Nós não conseguimos chegar aqui apenas porque nós temos forças, conhecimentos, nós temos contatos, somos conhecidos ou não. Estamos aqui porque barreiras foram vencidas para a glória de Deus. Muitas lições nós aprendemos e nós vamos continuar a aprender para a glória de Deus. Amém? Amém. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele nos deixa algumas lições que são interessantes de observar. Primeira lição, que a carta aos Efésios, ou epístola, não é uma epístola comum como as demais epístolas. Por quê? A epístola aos Efésios é também conhecida como uma carta universal. Universal porque ela não refere-se apenas à igreja na cidade de Éfeso, mas também ela alcançou alguns cristãos que habitavam na Ásia, e graças a Cristo, esta mesma palavra alcançou alguns corações. Só que o apóstolo Paulo, ele, para escrever esta epístola, ele não teve a oportunidade de estar na igreja ou nas igrejas da Ásia para verificar os problemas que a igreja enfrentava. Ele não viu os problemas, ele estava preso. O apóstolo Paulo estava preso. Vamos lá? O apóstolo Paulo estava preso. Pois bem, o apóstolo Paulo estava preso por causa de Cristo. O evangelho acabou causando algumas prisões na vida de Paulo. O evangelho acabou tornando Paulo não uma pessoa livre no sentido humano, mas tornou Paulo um prisioneiro de Cristo. E o evangelho faz essas coisas, senhores. O evangelho às vezes nos torna prisioneiro dele. O evangelho nos torna cativo dele. Ora,
Algumas pessoas dizem que não entrega a sua vida para Jesus porque ela prefere ser livre, não presa como o Evangelho torna. Existem algumas verdades para ser observadas acerca disso. Nós temos que aprender o que é ser livre do Evangelho e o que é ser prisioneiro do Evangelho. Eu, antes de entregar minha vida para Jesus, eu achei que eu era livre, só que eu era prisioneiro do mundo. Por quê? Porque eu não tinha forças para dizer não às drogas. Ora, quem não tem força para dizer não a alguma coisa, logo ela não é livre, mas ela é presa a alguma coisa. Eu não tinha forças para dizer não às armas, aos assaltos, às drogas, à prostituição, logo porque todas isso, ou todas elas, eram muito mais fortes do que eu. E eu não era livre, achava que era, mas eu era preso. Aí um dia Jesus Cristo me aceitou. Logo entreguei minha vida para Ele. E eu fui descobrir o que é ter liberdade e ser livre para mim. Glória a Jesus, aleluia. Livre eu aprendi hoje que sou. Por quê? Porque, amados, não tem coisa melhor do que você encontrar um crente, um jovem, um irmão, que ainda tem força para dizer não à carne. Isso que é livre. É você poder dizer não. Glória a Jesus. É você ter força para dizer não às drogas. Liberdade é isso. E o apóstolo Paulo começa a explicar o que é ser livre e ser preso. Ser livre do Evangelho é você ter direito, livre-arbítrio e força para dizer não tudo aquilo que vai na contramão da santidade que Deus nos propõe. Agora, o que é ser prisioneiro de Cristo? Prisioneiro de Cristo não é você estar sob 4 paredes na igreja trancafiado. Prisioneiro de Cristo não é você poder ir comer uma pizza no final de semana. Isso é ser prisioneiro de Cristo. O apóstolo Paulo começa a falar, escrevendo uma carta à Galácia. Ele escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 19, 20 e 21. Ele começa a trazer uma mensagem ímpar, integral, acerca do que o Evangelho fez na vida dele. Ele começa a escrever o seguinte: olha, já estou crucificado com Cristo, de forma que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele falou de prisões, só que ele falou de algo espiritual. Ele está dizendo o seguinte: olha, uma vez em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando ele disse que já estava crucificado, ele estava querendo dizer o seguinte: quem está aí crucificado, os seus braços estão abertos com Cristo. No máximo que ele consegue fazer é olhar para um lado e olhar para o outro. Para trás não mais tem jeito de olhar. O negócio é olhar para frente. Aleluia! Eu quero começar esta mensagem pedindo você para dizer para este irmão que está ao seu lado aí, por gentileza, diga assim: a ponte que te leva ao passado, a ponte que te leva a